já? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, hey! Que bom estar aqui com vocês. Que alegria, mais uma live. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aí diante de mais um tema precioso, precioso. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando, vamos convidando. Hoje é um dia muito gostoso, um papo pra lá de especial, com um casal que nós amamos e assim, o tema é extremamente relevante e faz com que a gente entenda o que é se elevar, realmente se elevar o nível da relação para se gastar na magnificência de melhorar e edificar a alma da sua família. Então olha só, se possível, envie aí essa live para algumas pessoas que você conhece, pessoas queridas, especiais. Sim, eu vou mandar também aqui. Que você tem certeza que vão ser muito abençoados com o conteúdo que vai ser compartilhado aqui. Nessa live vamos falar sobre os desafios dos casais com filhos especiais. É claro que todo filho é especial, Sim. mas existem alguns que têm as suas peculiaridades, não é verdade? Então, olha, temos certeza que será um tempo muito precioso. Eu já quero, antes de mais nada aqui, caso você não esteja ainda inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva. Muito em breve vem aí o mestrado dos relacionamentos. Sim. Tá bom? Será uma semana assim fantástica, com um conteúdo muito relevante, que nós temos certeza que levará o relacionamento de vocês para um próximo nível. Tá bom? Sejam muito bem-vindos essa noite. Eu quero começar lendo um texto que tem muito a ver com esse tema de hoje. Vamos só mais 2 minutinhos, vamos enviar aí para o pessoal tá ir entrando, se ambientando, porque hoje realmente é imperdível, meus amores. Doutora Larissa já entrou, já está por aqui. Tenho certeza que o Renato também. A sós com Deus e a sua palavra, se eu não me engano, eu esqueci, eu acho que é o Renato, o nome dele também, desse nosso querido aqui, que mandou aqui. Ângela e Thaís, vocês, bênção vocês, obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Eu já vou chamá-los já, hein? Tá bom? Pode chamar, meu bem. Eu tô Então, aqui vamos chamando lá. a turma. Elienay, ó, Elienay aqui. Seja bem-vinda, amigo. Hoje é muito especial. Nossa, eu falei que seu nome é Renato, eu tô bem fora, né? É o Renato que vai conversar com a gente hoje, o Renato da Larissa. Vamos lá, deixa eu acessar aqui. Só um minutinho. Doutora Larissa. Aqui. Vamos ver. Eu fiz o convite aqui já. Vamos ver se. Olá! Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão nos ouvindo bem aí? Estamos. Sim. Então, Oh, Que alegria. bênção. E aí, como é que vocês estão? Bem, gente, eu queria começar lendo um texto que eu acho que tem muito, eu achei de uma gentileza, que é da Beatriz Pereira, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma carta aos pais e mães mais que especiais. Eu queria ler primeiro para vocês. Queridos pais e mães mais que especiais, hoje escrevo-vos sobre como é importante para os vossos filhos que as suas necessidades especiais e os desafios que trazem com eles não vos deixem esquecer-se um do outro, da vossa história como casal e do futuro que projetaram juntos. Qualquer filho traz mudanças nos casais
E o vosso não será diferente nisso. Trará sim outras preocupações, outras angústias, mas também outros ensinamentos e momentos únicos. Mostrar-vos-á como poderão aprender a saborear ainda melhor os vossos dias e as conquistas a serem mais pacientes, como é possível amar acima de todas as coisas. Será fácil esquecerem-se um do outro entre a correria do dia a dia, entre as birras e os comportamentos disruptivos, ou algum desajuste, o cansaço, revolta, as terapias, as noites mal dormidas, os pensamentos carregados de preocupações ou até mesmo na dificuldade em ver a luz no fim do túnel. No entanto, lembrem-se que juntos, por amor ao vosso casamento e à vossa família, é possível não se deixarem esquecer um do outro, não se esquecerem de cuidar de vós como casal, de se amarem. Amém. Então eu acho que é algo assim que é de uma beleza, porque como eu falei no início da live, é um convite à maturidade. Todo casamento é um convite à maturidade, mas dessa maneira é impossível que um casal não se eleve, né? Por quê? Porque é necessária essa maturidade no amor, né? Para que vocês possam construir essa família fundamentada, né? Então, assim, eu acho que vocês têm muito para acrescentar hoje, gente. Eu queria só que vocês se apresentassem. Agora a gente promete que, ó, nós vamos ficar, ó, quietinhos aqui, ó, na plateia, apreciando tudo que vocês vão compartilhar com a gente hoje. Que bom. Bom, gente, boa noite a todos. Foi com muita alegria que a gente recebeu esse convite desse casal tão especial, tão querido por nós. E a gente está aqui para falar de um tema também muito especial. E eu acredito, como vocês falaram, vai ser algo bem importante para quem está nos ouvindo agora e para quem vai nos ouvir depois, né? Sim. Então a gente já quer deixar, se você está aqui na live ao vivo e quiser fazer pergunta, manda para a gente aí no comentário, porque essa interação é muito boa, é fundamental. E às vezes você está aqui e atravessa um caso similar ao nosso, a gente tem muito a acrescentar, com certeza. Mas é melhor você falar de algo que você vive, né? Então, às vezes, quando a gente vai fazer uma live, a gente se prepara, a gente estuda e tal, e pra gente essa é uma live muito mais fácil, porque a gente vive sobre isso todos os dias, né? Então não precisa de tanto preparo, afinal a preparação é todos os dias, né? Então, assim, eu sou o Renato da Larissa, nós somos casados esse ano a gente completa 10 anos de casado, estamos há 12 anos juntos, né? Nós temos 3 filhos, a Maria Luísa, a Valentina e o Estevam. E, enfim, somos casados e graças a Deus muito felizes e casamos muito bem, casamos debaixo da bênção do Senhor e até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos sustentado muito, né? Então, vamos quer se apresentar também? Então, como meu esposo já apresentou, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando de uma história real, de uma história em vida mesmo, não que nos contaram, né, mas que a gente vive. Então, eu creio que hoje, no Brasil, a gente tem muitas crianças acometidas, né, com deficiência, de várias formas, com autismo, com Down, né, e sucessivamente, às vezes, é Down e autismo. Então, tem várias situações, né? E muitas famílias enfrentam muitas dificuldades no início, assim como um dia a gente enfrentou ao perceber que existia ali uma coisa que precisava ser investigada, né? No caso, a gente tem uma filha chamada Valentina, hoje ela tem 5 anos e quando ela estava ali 1 ano e meio, a gente começou a notar algumas coisas que precisavam ser observadas mais de perto, né? Por uma pediatra, por uma neuro, por uma psicóloga comportamental, que são pessoas ali que vão avaliar o comportamento da criança. E nesse caso, a gente doeu muito em nós quando
ficamos ali para realmente fechar aquele diagnóstico. Eu acho que vai falar um pouco antes da história, né? Ah, Na realidade, nós não tínhamos o mínimo entendimento do que se tratava isso. Sim. Imagina você lidar com uma situação que você não conhece, você não tem nenhum conhecimento de causa daquilo. O que você tem é que você ouve falar que determinada pessoa tem um filho assim, mas você está com um problema de longe, né? Então você não imagina de fato do que se trata aquilo. E aí, assustadoramente, chegou para a gente uma pessoa que é minha irmã, ela lida com muitas crianças devido à profissão dela, e ela começou a nos fazer indagações, né, perguntando, olha, vocês não acham que a Valentina está com um atraso na fala? Vocês não acham que a Valentina está com um atraso, sabe, na locomoção, na parte motora dela? Na socialização em si. E ela, como era uma pessoa que tinha mais experiência com esse tato, com as crianças que têm esse tipo de questão, ela nos alertou, né, e nós começamos a partir dali realmente a observar isso, mas no primeiro contato nós sentimos muita dificuldade, porque nós não queríamos aceitar e até rejeitamos isso de cara. Não, assim, essa possibilidade não existe, você está, sabe? A gente não considerou que de fato isso poderia estar acontecendo conosco, né? E esse já é um primeiro ponto que talvez muitas pessoas enfrentam, porque você precisa aceitar aquilo que está acontecendo, mas pelo menos você precisa investigar, né? Então, foi como a Larissa falou, foi um baque, né? Foi um momento muito doloroso para a gente, né? Mas nós tivemos ali a sabedoria de poder assumir que realmente haviam coisas que a princípio nós não estávamos enxergando, mas depois que profissional que nós imaginávamos que seria um dos profissionais principais, né? Mas na verdade todo o processo, na verdade, ele se dá através do terapeuta, não é isso? O psicólogo comportamental, porque é uma psicóloga especialista em avaliar o comportamento da criança. E ali nessa visão do comportamento, a gente vai para um consultório, tem vários brinquedos, a criança vai ficar super à vontade lá e ela vai começar a monitorar aquela criança e vai avaliar o comportamento dela, como que ela brinca, como que ela interage, se ela olha no olho, se ela se socializa, né? Que são características bem típicas de crianças com autismo. E a Valentina, no primeiro momento que nós fomos a neuro não fechou o diagnóstico dela. Então, fomos a primeira vez, fomos a segunda, na segunda vez na neuro, ela não fechou novamente. Então, ela nos encaminhou para essa psicóloga comportamental. Eu sei que aqui tem algumas famílias aqui presentes e muitas mães têm dificuldade em qual profissional ir primeiro. Para investigar realmente se seu filho tem ou se seu filho não tem autismo. Exato. Eu sempre falo para todas as mães, nunca irem primeiro no neuro. Irem primeiro numa psicóloga comportamental, que é especialista em crianças TEA. Exato. Em avaliar. É importante, tem que ser especialista, né? Em avaliar. Por isso que eu fiz questão de introduzir esse assunto, porque é um dos primeiros passos. Depois que você descobre, assume que aquilo ali está acontecendo, você precisa buscar um profissional que vai te ajudar nesse acompanhamento, né? Então, assim, realmente a neuro não fechou o diagnóstico, nos encaminhou para a psicóloga comportamental. Nós encontramos essa profissional muito gabaritada e ela nos ajudou de uma forma assim muito especial. Realmente ela nos acolheu, sabe, uma mulher muito amorosa, tomou a causa da nossa filha, nos ajudou muito e nos fez começar a ter os primeiros entendimentos a respeito dessa questão do autismo. Tá? Mas ainda antes de avançar, eu queria falar algumas outras coisas que é fundamental aqui. Tá? Nesse primeiro momento que você descobre essa questão, você precisa buscar um apoio, um suporte, antes do profissional, um suporte familiar. Isso. Sabe? Eu sei que vocês falam muito sobre casais, sobre família aqui, e nós vivemos isso lá atrás, sabe? A nossa família, nossos pais, nossos irmãos foram pessoas fundamentais nesse processo que nos deram apoio, sabe? Nos deram suporte, nos deram força naquele momento difícil. Claro que nós somos, sabe, chorar, orar aos pés do Senhor, buscar a Deus
sabe, o entendimento. Eu lembro que a Larissa passou um momento muito difícil, foi muito doloroso, até mais para ela do que para mim. Foi. Tá? E não que eu não sentisse dor, mas para ela foi tão difícil assim que tinha noites que ela chorava a noite inteira. Era não pelo fato de eu ter que aceitar uma filha com autismo. Não era isso, não era essa questão. Era pelo fato da minha filha ter limitações. Ela não poder brincar. Hã? Você pensar o que ela poderia sofrer ou Sim, isso mesmo, isso mesmo. Então, eu sei que muitos pais hoje, eu convivi lá em Manaus ainda, na sala em que a Valen estudava, algumas crianças estavam em investigação do autismo, só que os pais, eles retraíam, ficavam retraídos, por quê? Porque eles se fechavam, eles não aceitavam de forma nenhuma ter um filho com autismo. E muitas famílias estão nesse estado hoje, de não aceitar, de olhar para o filho ali e dizer, não, meu filho não tem autismo e acabou. E mesmo enxergando todos os pontos. Outra coisa que eu quero trazer aqui é as características, né? Porque algumas pessoas dizem, Larissa, quanto que eu posso avaliar? Como que eu posso ver? Para me ficar atento com as crianças, com o filho, com o sobrinho, né? Então, a Valen não é uma obrigação a criança ter todas essas características para estar dentro do aspecto do autismo. O autismo não é um diagnóstico que você faz um exame e fecha aquele diagnóstico, Não. entende? Você faz o exame de sangue e detecta que teu colesterol está alto. Não, o autismo não é um diagnóstico fechado. O terapeuta ele vai preenchendo características comportamentais e ele vai chegar nessa conclusão, entendeu? É isso que ela está falando. Então, nesse caso, a Valen tinha dificuldade na fala, ela não formava frases com um ano e pouco, ela só falava palavras soltas. E mesmo assim, era algumas palavras, ela nem falava tudo, né? Então, esse foi o primeiro ponto. Ela estava em atraso de fala e hoje a gente vê muitas crianças com atraso de fala. Claro que tem que investigar se realmente é aquilo, mas assim, não pode deixar e empurrar com a barriga. Ah, não, quando der a criança vai falar, né? Como muitos... Isso. Então, se seu filho chegou com 1 ano e ele não fala ali 30 palavras, no mínimo, é porque precisa ser avaliado de perto. Não é esperar, minha mãe falou que eu vim falar com quase 2 anos, com 3 anos, né? A gente vê muito essas situações, mas nesse caso não. É necessário investigar a fala, tá? Outra coisa, a socialização. A Valentina tinha muita dificuldade de ir para o braço de alguém com 1 ano e pouco. Chegava um amigo nosso da igreja, pedia para segurar ela, ela não queria de jeito nenhum, né? Então, esse é outro ponto de socialização, ela não era sociável, tá? Outro ponto que é bem comum, a parte cognitiva. Muitas crianças não olham olho a olho. Elas não têm o contato visual, elas fogem ou olham para baixo, né? Outro ponto que é bem comum, seu filho está assistindo o desenho e você fala, João, vem cá, João, vem comer, e ele não ouve. Por quê? Porque a atenção e o foco dele está totalmente ali para TV, né? Então, quando eles estão totalmente distraídos, eles não estão conectados a você. É outro ponto, né? Outra coisa, geralmente no autismo, a criança, ela tem um tempo de isolamento. A Valentina teve esse tempo. Ela está em casa, no ambiente de casa, e de repente ela direciona para um cantinho que ela ia muito para detrás da poltrona dela, poltrona de amamentação. E ela ficava ali horas e horas olhando para um certo objeto. Ela pegava um brinquedo e ficava olhando para aquele brinquedo, que a gente chama de hiperfoco, né? Então, ocorre muito isso. Outra coisa, ter um brinquedo preferido. A Valentina andava com a escova de dente para todo lugar. Para todo lugar era a escova de dente na mão. E a gente não, até para dormir ela pegava a escova de dente. Então,
Às vezes você falava, ah, não, mas é o brinquedo preferido dela, deixa ela. Mas não, é o hiperfoco por algo, né? Outra coisa muito comum quando é menino, né? Menino e menina. Valentina fazia também, mas a gente vê muito menino. Eles estão ali no quarto do brinquedo, eles viram o carrinho de passear, né? De brinquedo, eles viram e ficam girando a rodinha do carro. Sim. Então, eles não têm a imaginação de que aquele carro é para passear. E eles usam daquela forma para girar. Pneu de bicicleta, a direçãozinha lá do carro maior, entendeu? Então, são características bem típicas, comuns, de crianças com autismo. Nós estamos focando no autismo porque o nosso caso é esse, tá? Mas eu sei que o tema da live são o desafio dos casais que têm filhos especiais. Sim. Né? Mas, assim, o cerne que a gente quer passar aqui é justamente essa fase que você vai diagnosticar a questão, né? Esse suporte que você recebe da família e do profissional da área, tá? E a partir daí, você vai ter que seguir uma direção. Você precisa seguir um direcionamento que foi o que a gente fez, graças a Deus, cedo, né? Você não pode se enclausurar e você não pode também, sabe, ficar ali fechado naquela dor que você sente, né? Você vai precisar viver aquele luto, passar aquela dor, mas você tem que agir muito rápido, senão a criança vai ficando cada vez mais retardada no comportamento dela. Tá certo? Então, isso. Então, assim, o que nós fizemos, né? No nosso caso, você aplica para o seu caso, se for uma outra questão do seu filho. Nós procuramos essa ajuda e nós nos afundamos de cabeça nas terapias, que é o caso dela. Né? A Larissa citou muitos pontos aqui para você tentar diagnosticar alguma coisa da questão do autismo. E aí a gente já fica com esses olhos, né? Onde a gente vai, a gente vê as crianças e já fica observando, observa, né? não põe nome. Então, e isso é uma coisa que acontece muito, né? Depois que você tem essa compreensão, que você já venceu essa fase difícil do início, você começa a identificar e ajudar outros casais. Que essa é a grande chave de tudo isso, né? Que é uma coisa da parte de Deus, né? Então, assim... Pode falar. Eu estou aqui quietinho, imaginando todo esse cenário que vocês estão compartilhando aqui. Né? Essa live vai subir também no canal do YouTube. Né? E as pessoas que estão chegando agora, eu tenho certeza que estão sendo muito abençoadas com todo esse conteúdo. Né? Nós passamos a estudar um pouco esse tema, né? Pela necessidade. Né? É algo visível nos nossos dias, né? Uma estatística, um dado, né, foi apontado de que 80% dos casais se divorciam rapidamente quando descobrem que tem um filho especial. Isso é fundamental a gente tratar esse tema, né? As famílias, elas não estão preparadas, né? Para receberem um diagnóstico e a gente tem que entender que quando a gente faz um compromisso um dia, né, que é na saúde ou na doença, né, isso tem a ver com você se comprometer, né, em todo e qualquer estado, incondicionalmente, vocês vão passar juntos, vocês vão enfrentar juntos, vocês vão superar juntos. E o que vocês superam juntos é a mensagem de vocês para o mundo. Isso. Sem dúvida. Ontem à noite nós... Desculpa. Pode concluir, só para colocar aqui vocês estão edificando as nossas vidas aqui. Amém. A gente está aqui... expandindo muito a nossa mente com todo esse conteúdo que vocês estão compartilhando. Tamanha necessidade, né? É urgente que esse conteúdo seja levado para muitas e muitas famílias. Fiquem à vontade. Ângelo, Thaís, pegando um gancho no que vocês falaram, né? Eu não sabia desse dado da questão da separação. Ontem à noite nós estávamos jantando com um casal de amigos muito querido. Eles são lá da minha cidade onde eu nasci, eles estão aqui em São Paulo. E eles vieram justamente para fazer um tratamento aqui, que eles já estão fazendo por 4 anos. Eles são um casal
que já são casados há quase 15 anos, são amigos muito queridos mesmo, muito amados por nós mesmos. E ontem a gente estava jantando com eles. E eles já estão vindo num período de 4 anos que eles estão tentando engravidar, né? Isso. E cada tentativa que eles fazem para engravidar, eles precisam fazer um investimento muito alto, algo em torno de 100 mil reais. Eles investem em cada tentativa. Então já foram 4 tentativas, né? Então eles já investiram muito recurso nisso. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Ao passo que existem pessoas que estão lidando com filhos especiais, existem pessoas que estão querendo ter filhos, certo? Então, essa questão de você separar-se por conta de um filho especial, ela, falando português claro, ela não pode ser uma desculpa realmente para você se separar. Porque, na verdade, é o momento que você mais precisa se unir, se atrelar ao seu cônjuge, para que vocês possam vencer essa etapa, que realmente é só uma etapa passageira, e depois tudo isso vai virar um testemunho, um grande testemunho para alcançar várias outras famílias. E você precisa, aí sim, se manter mais forte, né? No seu casamento. Isso é que vai fazer de vocês imbatíveis. Amém. Isso mesmo. Exatamente. É o que vocês enfrentam juntos, né? Isso. Justamente tem uma frase que eu gosto muito que fala que numa guerra, né? Se é importante, a pessoa que está do seu lado é mais importante do que a própria guerra numa trincheira, né? Mais importante do que a própria guerra é quem vai estar do teu lado na trincheira. É isso, gente. É porque é para você não passar sozinho. Amém. É verdade. Hoje a nossa vida, ela já tomou uma forma tão grande com a Valentina que a nossa vida já não faz mais sentido sem ela, entende? Então hoje, por exemplo, ela foi para ecoterapia, ela faz uma terapia no cavalo todas as terças-feiras, que é uma das terapias que ela faz para ajudar na parte motora dela, não é isso, amor? Então, assim, a gente já não se enxerga mais sem levar a nossa filha na terapia. Entende? Você então tem que tomar um período do teu dia para levar a tua filha lá. Para algumas pessoas pode parecer uma perca de tempo, mas para nós já é uma agenda que virou uma rotina e a gente tem prazer em fazer isso, né? Então isso tudo foi construindo a nossa relação com ela. E se você prestar atenção, aquilo que fechou o quadro dela, que foi a socialização, que é uma das principais características, a questão ali da fala, tudo isso, Deus foi tão bom que Ele desenvolveu e hoje é o principal ponto dela, a socialização. A gente fica assim, impactado. É verdade. É inexplicável, é inexplicável. Por isso, a importância de, mesmo recebendo um diagnóstico, lembrando que existem níveis do autismo, né? A Valen, ela tem um nível 1, mas isso não quer dizer que é menos, que é mais, de forma nenhuma, sabe? Mas tem um estudo que diz que uma mãe de autista nível 2, 3, que são crianças que não falam, têm dificuldade na fala, às vezes falam durante ali o percurso das terapias, vêm a falar, outras crianças não falam, é realmente não verbal. E tem vários outros comportamentos, como o distúrbio do sono, tem crianças que têm muita dificuldade para dormir. E assim, a mãe vive em prol do filho, né? E tem um estudo que fala que essa mãe, ela foi comparada a um soldado de guerra, que todos os dias é como se ela estivesse na guerra, né? Porque realmente é muito forte, é desafiador. Mas o que eu venho dizer aqui, eu quero trazer aquele versículo, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mesmo que eu veja que meu filho se encontra no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4, nesse momento, nós precisamos urgentemente se apegar com Jesus. Porque se com Jesus nós já passamos por desafios, imagina sem Ele. Eu tenho convicção de que eu venci, de onde eu estou, de onde a Valentina chegou, de onde a gente se uniu, de onde eu amadureci, porque a Valentina ela não veio. Ela veio para mim, sabe?
para melhorar a mim, para melhorar o meu esposo. É isso. E sem Jesus, eu não chegaria a lugar algum. Exatamente. Porque no momento que eu estava mais aflita, sabe? Mais assim, angustiada de dizer, Senhor, como que vai ser o futuro da minha filha? Pensando lá na frente, né? Na dependência, no desenvolvimento, nas coisas que ela precisava desenvolver. E ali teve uma amiga que ela foi uma bênção na minha vida. Uma vez eu liguei para ela e compartilhei ali em off, que quase ninguém sabia ainda. E ela falou assim, ela disse, Lari, amiga, eu recebi um diagnóstico desse em um dos meus filhos. E a única coisa que eu fiz foi colocar o meu joelho no chão e declarar sobre a vida dele. Então, desde ali, e outras palavras que a gente recebeu, desde ali eu disse, Senhor, se eu não fizer isso por mim, se eu não fizer isso pela minha filha, quem vai fazer isso por ela? Né? O meu posicionamento, foi ali de se posicionar e dizer, não, eu tô aqui na brecha, eu vou orar. Então, a gente decidiu pagar esse preço, acreditar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mesmo vendo que a minha filha ainda não falava bem, não tinha um comportamento como era para ter, não se socializava, mas a gente enxergava a longo prazo ela, né? Declarava sobre ela, minha filha, você vai andar perfeitamente, você vai falar perfeitamente, você vai se socializar, você vai brincar, nada vai ter limites para você, você vai ser imparável. E assim, todos os dias colocando uma sementinha, lançando, mesmo que meus olhos não viam o que eu queria ver, mas eu já declarava sobre ela. E falava, meu Deus, minha filha, eu já te vejo correndo na bicicleta, que ela tinha muita dificuldade de andar de bicicleta. A mamãe já te vê fazendo tantas coisas, sabe? Então, eu acreditei primeiro nela. Por quê? Porque o Senhor já acreditou nela há muito tempo. E da mesma forma, são as mães que estão aqui. Eu quero deixar essa mensagem que não é um fardo pesado, não é um pecado que você fez, que você cometeu lá atrás. É algo que o Senhor preparou e Ele vai te capacitar para isso. Porque nesse tempo a gente cresce tanto, meus irmãos, a gente cresce muito. E aquela criança, ela vem como... É a minha visão, né? Que eu enxergo. Ela vem como um anjo do Senhor aqui no nosso meio. E ela nos ensina, assim como Jesus é, assim como as coisas precisam ser. E assim a Vale nos ensinou muito, demais. Não só a nós, mas sempre as pessoas que estão à nossa volta, né? Observam o cuidado do Senhor. Então, se você é mãe, se você está aí, se você passa por essa, tem passado por isso, tem enfrentado, e não é fácil, eu não posso dizer que não é fácil, meus queridos. No início é muito difícil, mas a palavra do Senhor diz que nenhuma folha cai sem a permissão do Senhor. Mas se aconteceu na sua família, se sinta privilegiada. Sabe por quê? Porque isso nos molda, isso nos acerta, sabe? Isso tira as pontas, as arestas da nossa vida. E isso vai fazendo com que eu e você, a gente venha ter uma visão melhor das pessoas. Que a gente venha ter compaixão, que a gente venha ter isso, empatia. E hoje, quando eu vejo uma criança com autismo, de verdade, sabe? A vontade que eu tenho é orar, é declarar sobre ela. Eu não sei se vocês já viram lá na igreja a filhinha do Marco e da Rê, que estava lá. Que você já ficou com ela no Kids, amiga? E quando eu tô com ela, eu tô todo o tempo declarando sobre a vida dela. Eu faço, Senhor, o Senhor que vai, o Senhor que faz. Então, eu já vejo essa criança falando, sabe? Toda a oportunidade que eu tenho, eu declaro sobre ela. Porque é um amor que Deus coloca no nosso coração e não tem como a gente explicar isso. Eu sei que, Lari, meu filho não fala, meu filho não dorme bem, meu filho bate a cabeça, tem vários outros comportamentos, mas mesmo na guerra, mesmo enfrentando a guerra, como eu acabei de falar, sendo esse soldado de guerra, diariamente a gente tem que trazer
a existência, aquilo que nos dá esperança e declarar sobre nossos filhos, porque o que eles estão hoje, o nível que eles se encontram hoje, não vai ser o destino da vida deles. Isso não representa o futuro deles. Deus, ele pode vir, ele pode manifestar um milagre. Por isso que muitas vezes nós precisamos ser ousados na presença do Senhor, né? Dizer, Senhor, o Senhor me deu, mas não vai permanecer o resto da vida assim, porque o Senhor quem me deu. Então, ele é o médico dos médicos, o Senhor acessa os neurônios de uma forma que eu e você não acessamos. Ele faz com que a máquina, isso aqui, venha mudar, venha dar aquela volta de 360 graus e dizer, meu Deus, o que foi que aconteceu? É o milagre do Senhor. Então, todas as mães de autistas, pais, sempre quando eu encontro, eu faço, não se acomode no lugar que você está. Não se acomode no remédio que você dá para o seu filho. Não se acomode naquela rotina de terapias avaladoras, que a criança passa o dia na terapia, né? Então, nós não precisamos se acomodar. Ah, tadinho, o Senhor me deu, é assim. Não se acomode, é a oportunidade que o Senhor nos dá de nós vermos o milagre sendo manifestado nos nossos olhos. De verdade, sabe? Foi isso que a gente viveu, eu e meu esposo. A gente disse, Senhor, se você é Deus na nossa vida, que o Senhor venha manifestar um milagre. Porque assim como o Senhor curou 2 cegos de nascença, por que o Senhor não vai poder curar a minha filha? A minha filha, ela pode não estar totalmente perfeita nos desenvolvimentos. Mas eu falo para o Senhor que, conforme o Senhor fez até hoje, maior vai ser a obra final que o Senhor vai fazer na vida dela, porque ela vai casar, ela vai ter filho, ela vai ter a família dela, ela vai falar 3 línguas, ela vai ser uma profeta do Senhor, porque a minha boca decidiu declarar sobre ela. Mesmo que alguém chegue, mesmo que outra pessoa chegue, mas eu falo, olha, eu já decidi, eu não vou voltar mais atrás, porque eu não vou me acomodar diante da situação. Porque eu creio que Deus, ele é capaz de fazer a obra completa. Deus não faz a obra pela metade. Então, se você está aí, se você tem um sobrinho... Infinitamente mais. Infinitamente é transbordante. Ei, a palavra do Senhor diz que você pode olhar para a pessoa e dizer, vixe, daí não vai sair nada. Só que você está muito enganado. Daí é que vai sair as coisas mais puras. Daí é que vai sair os milagres mais miraculosos que o Senhor faz. Só que as pessoas estão com medo, sabe? As pessoas estão com medo, as pessoas decidiram ficar no medo e não orar, não acreditar. Gente, o relógio do Senhor, ele é perfeito. E Deus não atrasa nem adianta, ele faz a obra certinha do jeito que é para ser feita. E o que acontece é que muitos pais têm medo do que as pessoas vão achar, vão pensar, sabe? E isso acaba prejudicando o filho deles. Não vai prejudicar o vizinho, a vizinha, vai prejudicar o próprio filho deles, né? Então, a maior ferramenta que eu falo para todas as mães, olha, faça o que tiver ao seu alcance. O que você puder pagar de terapia, pague. Certo? Que ali, com cuidado, não deixar a criança todo o tempo ali na terapia. Por quê? O amor que você dá para o seu filho, o cuidado que você passa para ele, isso cura também. Isso. O amor, ele cura, gente. Quando você olha dentro dos olhos do seu filho, você diz, meu filho, você vai vencer. Minha filha, você é vitoriosa, você é forte, você é corajosa. Isso transforma dentro do seu filho. Da mesma forma que quando você decide dizer, Senhor, eu decidi declarar a vida, decidi declarar o milagre do Senhor sobre o meu filho. E você começa a declarar, mesmo que demore o tempo que for. Mas é como o Luiz Hermínio falou esses dias, milagres grandes. O de repente do Senhor, ele demora para acontecer algumas vezes. O negócio é a gente não desistir, é a gente perseverar, é a gente não se acomodar,
pegar a visão lá da frente e dizer, pronto, é essa visão que eu vejo, é essa visão que eu decido colocar aqui na minha cabeça. Senhor, uma oração que eu sempre fazia, porque o autismo, ele tem dificuldade de fazer sinapses, que é uma conexão de um neurônio com o outro, que é isso que vai te dar desenvolvimento, coordenação motora, você pensar, raciocinar as coisas, né? E ali, com a Valen, eu declarava, eu falava, Senhor, o Senhor é aquele que penetra a barreira, a membrana crânioencefálica, e faz com que cada coisinha ali se conecte perfeitamente. Então, não sou eu, não é o médico, não é o remédio, porque a Valen, graças a Deus, ela nunca tomou remédio e nunca vai tomar. E foi isso que fez com que nós viéssemos a ver o cuidado do Senhor, sabe? O cuidado e como valeu a pena ter se tornado, assim, ali torre para ela. Por quê? Porque não tem quem peleje por ela, se não for eu, se não for o Renato. Né? Eu sei que ele é pai, ela é filha dele. Só que eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. Que vocês falaram é tão importante, né? Como nós trabalhamos com terapias, né? De forma individual ou com casais, a gente percebe que a grande maioria dos traumas, dos bloqueios, dos comportamentos destrutivos, negativos, eles são instalados no período da infância, né? Essa primeira infância. E ter esse zelo da parte dos pais, dos genitores, da família, né? A Lari falou algo aqui, né? Você não terceirizar. Isso acontece hoje em dia, infelizmente, né? A pessoa ela não precisa ter um filho, vamos chamar de especial para isso. É muito comum, né? Tem situações que a gente conversa assim com a criança está estressada, né? Mas o que está acontecendo? Por que a criança está estressada? Como que é o dia a dia dessa criança? Não, ele tem judô, ele tem escola, depois o futebol, depois o inglês, ele chega em casa, faz piano. E onde os pais entram no dia a dia, na rotina, né? Como esse amor ele é transmitido, ele é transbordado. Então, é um desafio para nós, né? Independente do seu filho ter ou não alguma condição especial hoje, o fato que a Lari falou assim de a curto, médio e longo prazo, porque os nossos filhos, eles serão pais amanhã. E qual é a visão que eles terão de família, de relacionamento, de comunhão, de amor, até que a morte os separe, né? Isso é fundamental. E vocês falam que é um privilégio para vocês, mas é um privilégio para a Valen também. Por quê? Porque ela começou a ser profetizada, né? Desde muito cedinho. E muitas vezes os pais que têm os filhos, vamos dizer, considerados, né, normais, né? Às vezes o pai nunca proferiu uma palavra de bênção na vida do filho, com relação ao futuro do filho, né? Ela tem um privilégio desde cedo, porque a gente vê, por que funciona na terapia, gente? Porque é princípio milenar, tá na palavra, por isso que funciona, por isso que é cientificamente comprovado. O poder das palavras, o poder de você profetizar, de você chamar a existência, né? O que a Lari falou, eu já vejo com os olhos da fé, eu já imagino, ela está construindo uma realidade, né? Então, assim, não tem como, entendeu? Isso não se tornar um milagre. Isso já é, né? E quem conhece a Valen sabe que é, né? Então, assim... Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi a Larissa de madrugada orando pela Valentina, assim. Ia lá no quarto dela e passava bastante tempo ajoelhada, com as mãos na cabecinha dela e orando e declarando sobre ela. Mas eu perdi as contas de quantas vezes ela fez isso, né? Então, assim, a gente pode falar que a terapia fez muita diferença, que, sabe, os tratamentos, mas a gente não pode falar outra coisa que realmente não seja um verdadeiro milagre na vida dela que tem acontecendo, né? E muitas coisas vão acontecendo gradativamente.
que é onde os pais se perdem também. Às vezes eles querem ver uma mudança muito rápida na vida dos filhos, né? Quando na verdade você precisa ir construindo passo a passo, né? Degrau a degrau, até que você possa alcançar as coisas maiores, né? Então, existem atividades, por exemplo, que a Valentina, a gente gostaria que ela fizesse, mas ainda não estava no tempo, né? E aí depois ela passou a fazer, natação, por exemplo, foi uma delas, né? Então ela já fez diversas atividades, mas cada uma no seu tempo, né? Cada uma no seu tempo. Então, assim, uma das coisas que eu queria falar é com relação às vezes, a rejeição que uma criança que tem essa questão especial sofre, né? Esse é um ponto bem legal a gente trazer aqui nessa live, né? E eu acredito que Deus dá filhos especiais para pessoas especiais, né? Então, sem dúvida, teu filho ele não é menor do que nenhum outro filho, nenhuma outra criança, né? Nem melhor e nem pior. Então, se você já passou por algum caso como esse, às vezes num parquinho, às vezes num restaurante, você vai com a sua família e teu filho está ali entre outras crianças e você sente às vezes um desdém, sabe? Você sente um menosprezo, né? Que as crianças querem tratar o teu filho, a gente já passou por isso, dói muito, ok? Nossa. Mas aqui, novamente, eu chamo a atenção, imediatamente você tem que ter uma postura que vai quebrar aquilo e reinserir o teu filho naquele ciclo, porque não pode ser algo anormal, não existe isso, né? Então, muitos casais enfrentam isso, os filhos não são aceitos nos ambientes sociais por conta de alguma questão, né? Então você precisa combater isso, você precisa combater com veemência isso, né? Frequentar ambientes que seu filho possa ser aceito e não ter essa segregação, porque isso vai ser muito prejudicial tanto para nós emocionalmente, porque é muito difícil, nós como pais, como para a própria criança também é muito ruim, né? E assim, uma compreensão de que somos todos especiais. sim, Com menores graus, temos que ser aceitos. Sim, né? sim, independente. Na verdade, isso exclama, né, para mesquinhez, muitas vezes, né? De uma arrogância infundamentada. Somos todos seres em aprendizado, em crescimento, em desenvolvimento. Né? Uns estão em um estágio, uns já conquistaram uma área, mas todos nós precisamos ser aceitos, né? Isso mesmo. Como fomos aceitos como filhos adotivos de Deus. Isso mesmo, é verdade. Isso. Como pode, né, gente? Isso daí vem, sabe, como um tapa na cara da sociedade mesmo. Porque quem somos nós, né? Quem somos nós para dizer? Então, assim, isso refina o amor. Verdade. É algo que nenhuma terapia ensina, é capaz de ensinar. É verdade, né? não. O que eu falei, vocês se elevaram, certo? Para um nível de amor que muito provavelmente só uma condição especial como essa é possível, entendeu? De trazer essa potência no amor, sabe? Onde vocês começam a ser tudo aquilo que vocês sempre deveriam ter sido. Porque na verdade a gente nasceu para profetizar, para libertar, né? E no entanto a gente não exerce, né? Então assim, ela chama vocês pro prumo. Isso mesmo. Onde a gente nunca deveria ter saído, né? Ela tremendo. Ela nos elevou na fé. Totalmente. Ela fez com que eu e ele, nós estávamos no nível. Aí a gente subiu de nível por ela e por nós primeiramente, né? Depois por ela. E outro ponto super importante é que tudo começa no espiritual. Às vezes a gente não dá ênfase para isso, mas aquilo que eu falo, ele está sendo construído no espiritual para ele ser materializado, para ele ser real, para ele ser palpável. E quando você coloca isso na sua cabeça, você diz, meu Deus, realmente, não é que eu vou ser espiritual para tudo, mas a real é que tudo começa no espiritual.
Então, se eu quero forjar a ela, eu preciso já começar a falar antes, muito antes de estar formado. Porque vai ser muito melhor. Vai ser além do que eu imaginava, do que eu pensei, né? Porque foi algo gerado. Não tem a gestação quando a gente já é o filho, da mesma forma. Ali a criança, ela começa quase sem nada. Você vai fazer a primeira ultrassom, aí a médica diz, tá só um saquinho gestacional, é só a sombra do que está sendo gerado no reino do espírito, ali na vida daquela mulher. Outro ponto super importante é que os pais de crianças típicas, né? De crianças típicas, ensinarem aos filhos. Olha, meu filho, quando você vê uma criança especial, às vezes está no parquinho, ensinar, aproveitar aquela situação para ensinar. Porque, às vezes, o próprio pai tem uma certa... crítica, preconceito a respeito de crianças. Isso. Então, aí a criança vai ser do mesmo jeito, o filho vai ser do mesmo jeito. Às vezes a criança nem sabe o que é autismo, o que é uma criança especial, só que o pai ele precisa passar, ele precisa ensinar para que aquela criança ela venha gerar amor no coração dela por crianças com deficiência. O sobrinho do Renato, a mãe dele me compartilhou que certa vez ele fazia uma aula de reforço e nessa aula de reforço tinha uma menina autista. E lá na hora de compartilhar, de sentar à mesa, todo mundo, ninguém queria sentar perto dela. Porque todo mundo tinha preconceito, a maioria das crianças. E ele era o único, era o Lucas. Ele era o único, ele fazia questão de sentar perto dela, sabe? Aí eu disse, nossa, Magda, que lindo. Aí ela disse, Larissa, nossa, eu quase chorei assim no dia que ele me compartilhou. Porque ele é criança, ele é pequeno e eu nunca... Ela falou que nunca tinha ensinado para ele, só que ele teve a percepção, ele viu, né? E dali em diante ele começou a sempre assim, preferir estar perto dela, sabe? Então, é isso, eu acho que é a empatia, o amor, porque hoje você pode não ter convívio com nenhuma criança especial, mas em breve você terá. Porque hoje a estatística, em 2018, era 46 para ali 30 crianças, né? Para mais à frente aí vai ser 36 para uma criança com autismo. Então, é aquilo, tá subindo cada vez mais, né? Devido a vários fatores, não é só genético. É uma realidade. É uma realidade. Nós temos que estar preparados. Isso, então a gente já tem que começar a lidar. E outra, convidar para os aniversários, porque tem muitas pessoas que não querem convidar crianças com autismo para o aniversário. Pelo preconceito também, ou pelo barulho que a criança faz, sabe? Então, fico alerta aqui, porque, como eu falei, acabei de falar, hoje você pode não ter nenhuma criança com autismo, mas um dia você vai ter contato e um dia você vai se colocar no lugar daquela família, sabe? E enxergar de outra forma, né? Enxergar com amor mesmo, com empatia, olhar o lado dos pais, que não é fácil, como eu falei aqui para vocês. Não desista do seu filho. Não desista do seu filho. Compreenda que tudo isso que acontece, sem dúvida, é para te elevar. Assim como nós somos elevados em todos os aspectos, sabe? Assim, a nossa vida ela foi transformada completamente depois da Valentina. É uma vida antes e uma vida depois. Verdade. Então, assim, não desista do seu filho. Né? Não deixe seu casamento por conta de uma questão que seu filho apresenta. Ok? Então, se você entender que tudo aquilo vai se transformar num grande testemunho que você vai contar junto com o seu marido, com a sua esposa, que você vai poder ajudar outros casais, como nós já ajudamos outros pais que são pais de crianças autistas, e nós temos ajudado, temos isso como uma missão, e isso é gratificante, sabe? Isso te dá uma energia nova, sabe? Te dá uma alegria nova, um sentimento de vida novo. Sabe, a tua vida não é só olhar para o teu umbigo, sabe? A tua vida, sabe, não é só facilidade. Tem momentos que são difíceis mesmo.
E a gente precisa vencer e atravessar esses momentos difíceis, ainda que sejam com os nossos próprios filhos, né? Então, a Valentina trouxe muito essa percepção, nosso mapa de mundo mudou completamente. E olha que nós já éramos cristãos há muito tempo, já conhecemos a palavra, mas esse relacionamento interpessoal, esse amor pelas pessoas, a pureza que uma criança dessa tem, parece assim que os anos passam e a criança não perde a pureza. Sabe, eu vejo a minha filha pura desde quando ela nasceu até hoje. Aquela menina não tem uma maldade dentro dela. E você olha para uma criança assim dentro da sua casa, você se sente constrangido e tem um pensamento maldoso. Porque você está vivendo com alguém que é puro, puro, completamente puro. Sim, o tempo vai passando e a menina não perde a pureza. Ela é pura. E isso é lindo. A gente observa o nosso filho dentro de casa. Sabe, você está passando por alguma questão, alguma circunstância. Você chega em casa e olha para uma criança, você se cura de qualquer coisa. Verdade. Então, não desista do seu filho, sabe? Tudo isso vai se transformar em um grande testemunho que você vai ser usado por Deus para abençoar outros casais. Eles são mola para a nossa vida, né? Eles nos lançam. A gente ora para que eles venham ser flechas polidas, só que antes deles serem lançados, a gente que é lançado, a gente que é elevado, né? Para que a gente venha a ver e enxergar a vida de outra forma e ver o quanto Deus ele manifesta, o quanto Deus age, o quanto Deus ele permanece e continua realizando milagre, né? Por meio de muitas circunstâncias. Não só de um caso de criança especial, mas tantos outros no seu casamento, que você pode estar passando por dificuldades no casamento e você nem tem filho ainda, né? E por muitas vezes a pessoa deseja desistir ali pela luta, pelas coisas, mas olha, aquilo que Deus te dá, ele não quer tirar de você. Ele quer que você venha viver plenamente os milagres. Só que existem os processos da nossa vida. E muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. A gente quer procurar um atalho para que seja menos doloroso. Porque é doloroso, não é fácil. E a questão é que todos temos. Todos vamos passar por processos. Todos. Invariavelmente. Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, que a gente vai lembrando, né? Às vezes, quando você já tem uns anos de casado, já teve um filho, e se por um acaso teu filho tem alguma questão, você tem receio de ter um segundo filho, porque existe uma probabilidade desse segundo filho também vir com essa questão, certo? E a gente passou por esse fantasma também. Quando a Larissa engravidou do Estevam, começaram a vir as interrogações de que o Estevam também poderia ter o autismo, ok? Só que nós não deixamos de engravidar por causa disso. Nós não deixamos de declarar sobre a vida do Estevam que ele não teria absolutamente nada por causa disso. E para a glória de Deus, o nosso filho nasceu debaixo dessa expectativa contrária, mas nada aconteceu com o nosso filho. Verdade. E mais do que isso... Vocês também profetizaram já desde a barriga. Exatamente. Já estavam treinados. Exatamente. E hoje, muito mais do que isso, o nosso filho se dá muito bem com a irmã dele. Eles são um encarne, não se largam, se amam, brigam o dia todo. Brigam o dia todo, mas ficam se procurando. Então, não tenha medo de ter um segundo filho, porque o seu primeiro filho tem alguma questão, isso não é um impedimento e muito menos uma regra de que querem colocar na tua cabeça. Os teus filhos, eles são uma bênção, uma herança do Senhor, bendita. Então, tenha 2, tenha 3 e não tenha medo de nenhuma circunstância. Da mesma maneira, isso serve para tudo. Para você que engravidou e perdeu, entendeu? Isso. Você pode engravidar de novo, que não quer dizer que você vai perder de novo, entendeu? Se você caiu e machucou, levanta. Entendeu? Não tem problema se você for machucar de novo. A minha mãe está na live e a mãe da Larissa está na live. Então as vovós estão aí. E elas sabem, são testemunhas que a Valentina liga para elas por vídeo e conversa, e bate papo, e dá gargalhada.
Então, assim, não tem empecilho, cara, não tem mudança. É Deus mesmo quem faz todas as coisas. Ontem a gente abriu para o pessoal fazer algumas perguntas, né? E uma que eu quero aproveitar aqui, muitas coisas vocês já responderam, né? Mas tem uma que o Robson ele falou o seguinte: sabemos que existe uma rotina estabelecida que é diferente, né? Geralmente do comum. E como o casal pode manter uma rotina saudável diante dessa rotina que a situação já exige? Geralmente é assim, eu sempre dou essa dica para algumas mães que eu conheço em relação a você vai gerar uma rotina para aquela criança dentro da sua rotina. Outro ponto, rapidamente, levar essa criança como uma criança normal. Não uma criança que é coitadinha, não pode porque a bichinha não pode fazer isso, ela não pode comer isso. Não, você tem que levar o seu filho que foi diagnosticado com autismo como uma criança normal. Vai pro supermercado. Vai no supermercado, leva. Vai atender um paciente, leva. A Valen ia comigo para vários lugares, né? E em relação a esse posicionamento, por quê? Porque você coloca a criança para ela começar a se desenvolver, para ela ter a independência dela. Vai vestir uma roupa, vai calçar uma sandália. A Valen tinha muita dificuldade, às vezes eu era rígida com ela. Vai, minha filha, você consegue, a mamãe não vai te ajudar. Justamente para tentar fazer com que ela mudasse aquela fase, certo? Outra coisa da rotina é você gerar a rotina. Geralmente, às vezes tem crianças que acordam mais tarde, crianças que acordam mais cedo. Mas existe uma médica chamada doutora Elisete Caffey. Ela me ajudou muito no início com a Valen. E ela me ensinou terapias naturais para você fazer diariamente com o seu filho e que são de graça, você não vai pagar nada, né? Geralmente quando uma mãe tem um filho com autismo ali nos primeiros tempos, primeiros anos, ela se dedica a ele. Tem mãe que trabalha, tem mãe que não trabalha. A maioria não trabalha. Só o pai que trabalha, né? E ali a mãe desce, vai, ou se mora num apartamento, ou se mora na casa, faz com que aquela criança não estude pela manhã, né? Ali nos primeiros anos de vida, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a Valen não estudava de manhã. Eu mudei, ela até começou, mas eu mudei, eu troquei ela de horário. E todas as manhãs eu descia com ela tomava sol todos os dias, quando tinha sol. O sol, ele é ótimo para todos nós. E para criança com autismo, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele vai trabalhar a parte imunológica da criança, a nutrição da criança ali em si. Fazer com que essa criança tenha contato com a natureza, com a grama, com a areia, com barro. Por quê? Porque todas as crianças com autismo, é como se o cérebro delas estivessem assim, como se estivessem sujos, poluídos. De quê? De radiação, presença de metais pesados, muita internet, 4G, aí Wi-Fi que você já usa em casa. Então, tudo isso faz com que aquela criança fique mais lenta. Ela processa as coisas mais lentamente, tá? Outra coisa é tomar o sol, andar de pé descalço, fazer o uso de óleos essenciais, que é muito bom. A gente ajudou, a Valen utilizou muitos óleos essenciais, eu ainda uso nela, tá? Tem um óleo chamado... A essência mesmo, né? Tornar a essência. Sim, isso mesmo. Fazer com que essa criança, ela brinque, né? Ela tenha o tempo de brincar dela, ela não fique só no telefone. Por quê? Porque o telefone, toda criança que segura o telefone, assim como o sol penetra pela mão, assim a radiação penetra pela mão com muita facilidade. E esse cérebro vai ficando cada vez mais pesado. E a criança não pensa, ela não raciocina, ela fica mais lenta ainda, ou se não agitada, né? Como a gente observa.
e tirar o telefone, tirar as TV direto. A criança que fica todo o tempo assistindo televisão, ela vai regredir no desenvolvimento dela. Mais uma vez, você está trazendo coisas aí que valem para todos. Para todos, para todos, para todos. É para todas as crianças. E fazer essas trocas, mudar, levar a criança para fazer essa terapia solar, pisar na grama, ter contato com a terra, brincar, brincar, sentar no chão, brincar ali, né? Em casa mesmo, ter o contato com menos celular, com menos televisão, comer um pouco mais saudável do que, por exemplo, a toda criança, todos nós, o nosso primeiro cérebro está aqui, o nosso segundo cérebro é o intestino. E o nosso intestino, ele é a porta de entrada da nossa imunidade. 80% da nossa imunidade está relacionado com o nosso intestino. Então, se eu como de tudo, toda hora, sem frear, meu corpo vai reclamar. Imagina a criança que tem autismo, que ela tem esse intestino ultra sensível. É ultra sensível, é muito mais sensível do que o nosso. E para ela precisa desse segundo cérebro, para que ela venha pensar mais, venha se desenvolver mais. Então, se você tira leite, se você tira farinha de trigo, o pão que a criança come diariamente ali, o glúten e leite, você já está ajudando muito essa criança. Essa criança ela vai deixar de ser mais irritada, ela vai dormir melhor, ela vai interagir melhor. Né? Isso mesmo, porque o glúten e o leite inflama eles totalmente. Aí eles ficam ali com o cérebro fritando já de tanta radiação, de tanta sujeira. E os neurônios nos fazem sinapse por conta disso. Aí a alimentação também dá de tudo toda hora, não tem como. Entende? Agora, a rotina do casal, essa precisa também ter muito cuidado, né? Como crianças que têm essas questões, elas requerem muita atenção. Rapidão. A rotina que ele vai falar aqui, ela vai justamente interligar com essa que eu vou falar, que eu estou terminando de falar aqui para vocês, que é super importante. Quando você traz essa rotina mais saudável para o seu filho, consequentemente o casal ele vai ter uma rotina melhor. Entende? Então, vai se eu... também. Sim. Por quê? Porque você está levando aquela criança a gerar uma rotina saudável para ela. E a partir do momento que você gera essa rotina, ela vai beneficiar totalmente você. Sabe? Porque se você faz a terapia certinho ali, de manhã passou 1 hora no sol, não usa protetor solar para ir para o sol, viu, gente? Não precisa usar protetor solar para criança ir para o sol, nem você. Aí, nesse caso, você foi gerando, e aquela criança foi dando a energia dela ali durante aquele dia. Aí vai para uma terapia, né? O marido pode estar no trabalho. E quando for ali próximo da noite de dormir, você vai começar a fazer eu chamo de rotina do sono, né? Uma limpeza daquele sono da criança, porque todas as crianças com autismo têm dificuldade no sono, às vezes é muito agitado, não dorme bem, se acorda muito durante a noite. E é aí que os pais se quebram. Por quê? Porque tá cansado, tá exausto. Como que vai ser no dia seguinte, né? Tem criança que passa a noite acordada. Então, você vai começar a fazer essa higiene do sono. Vai começar essa rotina, dando uma sopa para o seu filho, coisas quentes à noite, tudo que é quente, dando uma sopa para o seu filho, fazendo um escaldapé, que é natural. Você vai pegar uma bacia com água morna, coloca teu filho dentro, se for uma bacia grande, deixa ele brincar ali 20 minutos, sabe? Coloca um chá de camomila dentro desse escaldapé e um pouquinho de sal grosso. Por quê? Porque o sal grosso, ele vai fazer um detox daquela criança. Como ela vai no aterramento de manhã cedo, com o pezinho ali na areia, a mesma coisa o sal grosso ele faz, ele vai limpar
aquela criança para que toda a carga pesada que está nela de radiação, de tudo, ela venha a ser eliminada. E aquela criança venha a acalmar aquele corpo. E depois vai passando um olhinho essencial, que é muito bom para o sono, tá? Vai estimular aquela criança a dormir bem e no horário certo, que é o horário mais cedo. Então, aquele pai e aquela mãe vai ter um tempo depois de tomar um banho, de relaxar, de tomar uma água com gás, de conversar, sabe? Era isso que nós fazíamos, né, irmão? Bastante, A bastante. gente... E além de você ter essa qualidade no relacionamento, quando você faz uma rotina certa com os filhos, você também pode introduzir os seus filhos na tua rotina. Hoje, por exemplo, ela passou o dia quase todo com a Larissa. Comigo, agora no final do dia, e com a Larissa. O dia inteiro. Pra você ter uma ideia, a gente gosta de tomar cafezinho, e a Larissa. Ela aprendeu a gostar de tomar cafezinho. A gente vai no café, ela toma um cafezinho dela. Então, é interessante isso, porque se você realmente lida bem com essa rotina dos teus filhos, fatalmente você vai ganhar ali um plus no teu casamento. Sim, porque vai ver os filhos, você sobra tempo para você ter o seu relacionamento com a sua esposa, que é fundamental. Isso pesa muito também. Se você não tiver, você não fica animado para cuidar dos teus filhos. E a tua relação conjugal vai se perder. Né? Então é um conjunto realmente que a gente precisa ter atenção, né? Não tirar o foco disso, para que as coisas possam caminhar. São prioridades, né? A família realmente ela requer prioridades, que você cuide dela de uma forma muito especial, muito carinhosa, senão você vai perdendo o controle de tudo, vai saindo aí da engrenagem e aí você não consegue ter uma rotina legal. Né? Sempre cansado, porque como a Larissa já falou, requer cuidados especiais, então você está sempre fadigado, nunca tem tempo para nada, não vai bem no trabalho, não vai bem no relacionamento e o teu filho sofre com tudo isso. Né? E muitas vezes os pais, eles não querem passar os dias de sacrifício. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, que para mim foi muito difícil, né? Desmamar uma criança é muito difícil. O Estevão me deu muito trabalho para me desmamar eles. Eu passei uma semana na madrugada virando. A gente revezava acordado, né? O Renato ficava... eu ficava e tal. Da mesma forma, é você gerar essa rotina, mesmo que você não tenha essa rotina hoje. Ah, doutora, é tudo assim, minha criança faz o que ela quer, ela come o que ela quer, dorme a hora que quer, assiste a TV na hora que quer. Então, se você não tomar a rédea e colocar ali no seu controle, que você venha estabelecer, que ele venha se estabelecer dentro da sua rotina, isso não vai ser mais controlado. Aí é onde entra o comodismo também, que os pais não querem perder esse tempo, sofrer algumas noites, porque, como eu falei, tem crianças que não dormem, né? Acham melhor assim, só viver à base do remédio mesmo em si, não faz as tentativas, porque é aquilo, se você tem a oportunidade de fazer isso, de testar isso, por que você não pode fazer isso? Por que você não pode testar? E sair do convencional, sair dos remédios alopáticos, que os remédios, na verdade, eles fazem com que esse cérebro vegete. A criança não tem o desenvolvimento que é para ter. Mas é verdade, gente. Não, tô rindo aqui da mamãe. Tá. Você falou que o Estevão demorou para desmamar, que seu meu amorzinho sofreu. Isso aí, gente, presta atenção. Essa pressão familiar é difícil, hein? Vou te falar, não cai na conversa dos avós, não, senão se dependesse dela, tava mamando até hoje o Estevão. A rotina não tinha sido estabelecida. Mas os avós são para isso mesmo, para quebrar a rotina. É verdade, é isso mesmo. Exatamente. A mamãe aprendeu a comprar chocolate com que sem glúten. Chocolate zero, porque a Valen não podia comer ao leite, não podia comer o chocolate normal, né? E ela sempre chegava com chocolate 70, 80. E ela, não, Larissa, esse aqui é 70, 80%. Então, eu posso dar para a Valen. Então é isso, sabe? Pode falar. É um tema que eu acho que a gente vai ter que marcar.
porque assim são muitos os desafios, muitos, né? A gente trouxe um tema assim que ele é bem abrangente, né? Vocês estão falando tantas coisas assim preciosas que são alguns ajustes que talvez assim vai ajudar tantos casais, tantas famílias. Tantas famílias, porque tudo que vocês estão trazendo aqui, em maior ou menor grau, todos nós passamos, né? E vocês conseguiram desenvolver, vocês estão em um nível que vocês podem transmitir para outros que ainda que estão se sufocando no primeiro nível, sabe? E vocês já estão lá em cima, entendeu? E tem muito para transbordar, porque as pessoas entenderem mesmo que assim, por exemplo, isso das rotinas é sensacional, porque rotina, né, hábitos são habitações dentro da nossa mente, né? Então, assim, são edifícios, edificações, que aqueles maus hábitos a gente pode destruir, certo? Construindo, certo? As casas corretas. O engenheiro pode falar melhor do que qualquer um aí, não é mesmo? Porque quando o nosso pastor Luiz Hermínio fala isso, né? Como é que você denuncia o prédio que está construído errado? Construído o correto, o certo, né? O reto, a comparação é imediata, né? Então, é exatamente isso. A necessidade que nós temos, né? Quando a família tem uma rotina saudável, o casal se beneficia, os filhos se beneficiam, a harmonia, né, agradece. Então, assim, as coisas fluem e reverberam para os outros. Não tem como, né? Não fica só em você, né? Eu quero até aproveitar, a gente vai agendar um novo horário para a gente bater um papo também, agora especificamente talvez sobre esses cuidados que a Larissa falou, né? Sobre esse ponto que o Renato disse aí, de vocês estabelecerem uma rotina ainda que tenham, claro, parentes que podem ajudar e ajudam muito, né? Eles falaram sobre o acolhimento com um profissional especializado, porque muitos nesse momento, quem que a gente procura? O médico, o clínico, né? Hoje, então, assim, eu quero te propor, inclusive, se você quiser agendar uma live com uma das profissionais que nos ajudou demais, que é uma profissional muito gabaritada, a gente consegue agendar essa live com ela assim, com todo prazer. E isso daí vai ser ainda até melhor para falar desse assunto do que nós dois. Então, assim, vai ser muito bom realmente, como você falou. Verdade. Porque é isso, vocês precisaram de suporte, né? O filho, o quanto antes esse suporte chegar, né? Melhor, Exatamente melhor, isso. melhor o prognóstico, né? Então, assim, Isso. gente, a gente precisa ter esse conhecimento à mão, né? Que vocês falam tão importante de não segregar o próximo, né? Nossa, é urgente. A gente precisa aprender. Exatamente, a Larissa falou. Se você não conhece, você vai conhecer. É uma realidade nos dias de hoje. Assim como toda diversidade, a gente lida com diferentes o tempo todo, porque nós somos autênticos, cada um com a sua digital. Não existe ninguém igual a ninguém, né? Então, assim, a gente aprender a se relacionar melhor com o outro, pro outro, que é o que a gente falou, a live fala sobre isso, né? Porque o amor consiste nessa magnificência de se gastar na edificação do outro. O que nós estamos fazendo por isso? Né? A gente está aprendendo aqui. A gente quer agradecer muito vocês. Vamos marcar uma próxima com esses, entrando agora, né, nesses temas específicos, porque assim, agregou muito. A gente vai subir essa live no nosso canal. Você que não conseguiu acompanhar desde o início, gente, tem muita coisa legal, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Vocês que nos acompanham aqui, muito em breve vai iniciar aí o mestrado dos relacionamentos, que vai ser uma semana aí sim! Que legal! E por isso que a gente está convidando tanta gente boa também, como esse casal aqui, que agrega muito, né, amor? Gente, eu já sabia que ia ser de uma beleza ímpar,
porque a gente está falando de amor e aí a gente está falando de amor num outro patamar que a gente precisa sentar e aprender, né? Aprender a amar, aprender a entregar um amor de maior qualidade, de maior relevância, né? A altura, né, daquele que é o próprio amor, que é o nosso Deus. Verdade. A gente se aproximar, né? Porque quando a gente ama, a gente se aproxima de Deus. Verdade. Então, assim, eu queria convidar vocês a encerrarem essa live orando por todos nós, Amém. né? Que assim como vocês, precisamos nos aproximar desse amor. Amém. Você vai orar. Amém. Você começa orando e eu termino. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por esse tempo, meu Deus, que o Senhor preparou. Eu abençoo, meu Pai, abençoa a Thaís, abençoa o Ângelo, abençoa a Sofia, eu abençoo a minha casa, meu Deus, os meus filhos. Cobre-nos, nos envolve, meu Pai, em Ti, Senhor, com a Tua proteção, Senhor, porque Tu és Pai. E nós te louvamos, meu Deus, pela Tua paternidade, meu Deus, pelo Teu amor, meu Deus, por nós nos encontrarmos e nos enxergarmos em Ti, Senhor. E eu aproveito esse momento para abençoar, meu Pai, as pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada família, cada mulher, cada homem, cada filho. Ah, Jesus, a Tua palavra diz que antes de nós sermos gerados, o Senhor nos escolheu. Amém, Jesus. E o Senhor nos escolheu para algo muito maior, meu Deus. E que por muitas vezes, meu Pai, as pessoas acabam não acreditando em nós, Senhor. Naquilo que pode ser gerado por meio de nós, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo. Mas, meu Deus, nessa noite eu oro, meu Pai, para que cada família venha olhar e enxergar, meu Pai, a Tua criação, meu Deus, venha enxergar o Teu cuidado, o Teu propósito naquilo que elas estão vivendo hoje, meu Deus. Que não ficará como está hoje, mas será algo muito maior, meu Deus, algo muito glorioso, meu Deus. Só que isso precisa, meu Pai, ser despertado em nós, Senhor. Que o Senhor venha despertar cada pai, cada mãe, meu Deus, e que venha colocá-los como guardas, meu Pai, como intercessores dos seus filhos. E que eles venham acreditar, meu Deus, que dali sairão coisas poderosas. Em nome de Jesus. Pai, a minha oração é que essa live possa alcançar, meu Deus, a vida de muitas famílias e muitos casais. A minha oração é que cada um que possa assistir essa live, seja agora ao vivo ou gravada no YouTube, meu Deus, possa de uma forma tão poderosa entrar, meu Deus, na vida dessas pessoas, que seja um marco e que elas possam verdadeiramente acreditar nessa jornada de ter um filho especial e que possa acreditar realmente que isso vai se tornar um grande testemunho. Meu Deus, abençoamos a vida, meu Deus, desse casal. Tem se levantado para abençoar tantas outras famílias. Sim, e nós declaramos, meu Deus, que esse mestrado no relacionamento Sim, já é Senhor. um grande sucesso. Em Já vai nome de alcançar Jesus. muitas famílias, porque nós fomos criados para amar e para servir. E é o que eles têm feito aqui de uma forma muito tremenda, meu Deus. Aleluia. Abençoa cada um que está nessa live, a família, visita a casa de cada um agora. Aleluia. Assim nós oramos, meu Deus. Te agradecemos por esse tempo tão especial. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Maravilhoso. Beijo, Deus Ed. abençoe demais vocês. Quem mais tá por aí? Muito Beijo, obrigado beijo, mesmo Gil. por aceitarem o convite. Cris, Selma. Selma, turma boa. Eliane, minha paciente lá da Flórida. Ai, que delícia. Roberto, minha sogra, minha mãe. Liviane, Ademir. Eita, que A povo Lúcia, abençoado. a Lúcia, mãe da Dani. Eita, que Deus bênção. abençoe Deus abençoe. a todos. Foi um prazer pra gente. Obrigado. Beijão. Eliane, se faça Vamos tirar bem. uma foto, né? Tirar foto, não tem isso aí. Já. Peraí. Aqui. E aí, ó. Sorria, já. Aí. Boa. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe Obrigado, muito. foi muito Até bom. mais, gente. Abraço. Beijo.